Já parou para pensar se em algum momento você viu algo que parecia surreal, meio impossível de existir? Tipo, numa noite qualquer, dar de cara com uma figura gigante, toda torta, com aqueles braços estranhos e olhos que pareciam brilhar no escuro? Na hora, o coração até dispara, né? Mas aí você olha de novo e puft! Era só um poste coberto por umas trepadeiras. Só eu que passo por essas? Acho que não, né? Agora faz sentido porque nossos antepassados juravam de pé junto que viam criaturas bizarras por aí. Dragões gigantes, unicórnios elegantes, até o bom e velho pé grande. Mas e se eu te contar que alguma dessas criaturas, ou pelo menos algo muito parecido, podem ter realmente existido um dia? Sério? Vem comigo nessa que eu vou te mostrar as feras reais por trás dessas lendas. E tem até umas que foram flagradas por câmeras. Bora lá! O enigma das harpias. Imagina só, é uma noite daquelas, o vento uivando como se fosse um monstro querendo derrubar tudo, e os trovões tão altos que parece que o céu vai rachar no meio. No meio desse caos todo, seus olhos pegam algo estranho se mexendo lá longe. Não é humano, dá pra sentir. As asas rasgam o céu, rápidas e afiadas, e quando o relâmpago ilumina, você vê garras. Sim, garras que brilham como lâminas prontas para dilacerar. Você para, o coração disparado. Corre ou fica? O que você faria? Não eram harpias, não. As criaturas voam direto para cima de você e desaparecem. Assim, do nada. Como se nunca estivessem lá. Mas o medo, esse fica. Ele gruda como uma sombra que não te larga. E aí você percebe que elas não eram mensageiras dos deuses, mas da sua própria consciência. E se no final, essas mensageiras da treta fossem só o reflexo do que você esconde, do que você tenta fugir? Dá pra sentir o arrepio, né? Pois é, essa era a treta das harpias na mitologia grega. Elas vinham não para salvar ninguém, mas para lembrar que os deuses não deixavam passar nada. Tipo o rei Fineu, lembra? O cara irritou Zeus e, como castigo, teve sua comida roubada pelas harpias. Mas elas não eram só ladras, deixavam tudo podre, aquele tipo de cheiro que faz até a alma querer fugir. Não dava para escapar, e o que sobrou para ele, além da fome, foi o peso do arrependimento. E se você acha que isso é coisa de lenda, calma lá. Tem quem diga que as harpias podem ter sido inspiradas em aves de rapina, tipo abutres, sabe? Aqueles bichos que aparecem onde tem morte e destruição. Eles estão sempre ali, rondando, como um lembrete sombrio de que o fim tá por perto. E no final, as harpias não são só monstros de histórias antigas. Elas são como aquele medo que todo mundo sente, o medo de ser julgado, de pagar pelos próprios erros. Tipo aquela sensação de que mais cedo ou mais tarde as contas chegam. E aí, dá ou não dá um nó na garganta só de pensar? Serpentes aladas do deserto. Primeiro veio o silêncio, mas não era o tipo de silêncio que dá paz, sabe? Era aquele que parece carregar um peso, que faz cada segundo parecer uma eternidade. Nem o vento ousava se mover. Khalid, um viajante acostumado às areias do deserto, sentiu algo estranho. Ele parou, o suor escorrendo pela testa, o coração acelerado. Era como se o próprio deserto estivesse prendendo a respiração. E então veio o som, um assovio, baixo, quase imperceptível, mas acompanhado por algo mais, o bater de asas. Não como o de um pássaro comum, mas algo maior, mais pesado. Khalid ficou imóvel,
os olhos arregalados, tentando decifrar o que aquilo poderia ser. Ele já tinha ouvido histórias nas fogueiras das caravanas, contos de criaturas que habitavam o deserto, mas sempre riu delas. Até agora, no horizonte, algo começou a se mover, uma sombra enorme dançando no céu como se fosse parte do vento. Khalid apertou os olhos, tentando enxergar melhor. Não era um pássaro. Não podia ser. O movimento era fluido demais, quase sobrenatural. As asas, imensas e escuras como a noite, pareciam devorar as estrelas. Então, ele viu os olhos. 2 brasas incandescentes, fixas nele. Khalid sentiu o corpo congelar. O suor, que antes era por causa do calor, agora vinha do medo puro. Ele quis correr, mas sabia que não tinha chance. O som que veio a seguir parecia um rugido, profundo e gutural, ou talvez fosse apenas o vento brincando com seus sentidos. No final, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Quando encontraram suas coisas no meio das dunas, Khalid já era só mais uma história contada nas noites silenciosas do deserto. Será que ele realmente viu uma serpente alada? Ou foi só a exaustão, o calor e a solidão pregando peças? Essa é a questão, né? A verdade, como sempre, se mistura ao mito. Mas uma coisa é certa: as histórias dessas criaturas existem há séculos, e há uma razão para isso. As serpentes aladas são descritas como criaturas gigantescas, com corpos longos e sinuosos que parecem flutuar no ar, dançando entre as dunas e o céu. Suas asas, escuras como couro envelhecido, criam sombras que deslizam pela areia, dando a impressão de que o próprio deserto está vivo. E os olhos, aqueles olhos brilhantes, como fogo líquido, parecem olhar direto para a alma de quem cruza o caminho delas. De onde surgem essas histórias? Bom, os cientistas têm uma explicação bem interessante. Fósseis. Imagina você caminhando pelo deserto há centenas de anos e de repente se deparar com ossos gigantes enterrados na areia. Um crânio enorme, dentes afiados como lâminas ou até algo que parecesse uma asa fossilizada. O que você pensaria? Sem conhecimento científico para interpretar aquilo, esses ossos eram muito mais do que restos de animais extintos. Eles eram evidências de algo divino ou amaldiçoado. Esses fósseis, junto com o isolamento do deserto e as condições extremas, eram o combustível perfeito para a imaginação humana. O calor distorce a visão, fazendo vultos parecerem vivos. O vento, com seus assovios e gemidos, soa como vozes. E o vazio, o vazio! Ele transforma qualquer sombra em uma ameaça. O deserto é um cenário que praticamente implora por histórias como essa. Hoje, a gente sabe que as serpentes aladas não existem, pelo menos não do jeito que as lendas descrevem. Mas, mesmo assim, essas histórias continuam vivas, porque, no fundo, elas não são só sobre monstros. Elas falam do nosso fascínio pelo desconhecido, desse poder que o mistério tem de mexer com a gente. Então, se um dia você se encontrar sozinho num lugar vasto e silencioso, com o vento sussurrando ao seu redor e sombras dançando na escuridão, pergunte-se: será que o silêncio é só silêncio? Ou tem algo mais, escondido ali, esperando ser descoberto? A dança dos fios do destino. As parcas. Deixa eu te contar uma coisa, que por mais que a gente corra ou tente evitar, tá sempre ali, marcando presença: o destino. Na mitologia grega, ele não era só uma ideia vaga ou um conceito abstrato. Não, ele tinha rosto, mãos e até uma tarefa bem específica. 3 figuras misteriosas comandavam o show: Cloto, a que tecia o fio da vida; Láquesis, que decidia o comprimento do fio, ou seja,
quanto tempo cada um tinha, e Atropos, a mais temida, a que cortava o fio quando chegava a hora. Essas eram as parcas, as senhoras do inevitável, as donas do jogo que ninguém escapava. Para quem vivia naquela época, as histórias sobre as parcas eram mais do que mitos. Elas ajudavam as pessoas a lidar com a dura realidade de que nem tudo está no nosso controle. Imagina só, você tá lá vivendo sua vida, achando que tá no comando, e descobre que tem um fio invisível ligando tudo. Invisível, mas super real, moldando cada passo, cada escolha. Era como se elas dissessem: relaxa, não adianta lutar contra o que já está traçado. Agora, vamos ser sinceros. A gente pode até não acreditar mais nessas 3 mulheres tecendo e cortando fios, mas essa ideia ainda mexe com a gente, né? Quem nunca se pegou pensando se tudo o que faz realmente importa? Tipo, aquelas escolhas que parecem grandiosas, será que mudam alguma coisa de verdade? Ou será que tem algo maior no controle? Esse pensamento de que talvez a gente não tenha todo o poder sobre a própria vida ainda assombra, mesmo sem as parcas para nos lembrar disso. E aí tá a grande questão. Será que, no fundo, o fio invisível do destino ainda tá lá, mesmo que ninguém o veja? Ou será que somos só nós tentando dar sentido a algo que muitas vezes parece estar fora do nosso alcance? Fala sério, dá o que pensar, né? O mistério das sombras do oceano. Já ouviu falar das luzes misteriosas que aparecem lá no fundo do mar? Imagina só, pescadores no meio da escuridão, cercados apenas pelo som das ondas, e de repente, um brilho azul começa a dançar sob a superfície. É como se o mar estivesse vivo, criando um espetáculo hipnotizante que segue os barcos ou desaparece do nada, como se nunca tivesse estado lá. Dá até arrepio só de pensar, né? A ciência, sempre prática, sugere que essas luzes sejam causadas por criaturas marinhas bioluminescentes, organismos que, de tão únicos, conseguem produzir luz própria. Parece uma explicação bem lógica, mas tenta se colocar no lugar de um antigo navegador, sem satélites, sem radares, sem nenhuma garantia de que você vai ver terra firme de novo. Para eles, essas luzes não eram só fenômenos naturais, elas eram sinais. Sinais de almas perdidas, de espíritos que nunca encontraram paz. Ou, dependendo do humor do oceano, manifestações de deuses furiosos, prontos para lembrar os mortais de quem manda ali. E convenhamos, o oceano sempre foi esse lugar de mistério. Não importa o quanto a gente desvende, o mar continua sendo um abismo infinito, cheio de segredos que desafiam a lógica. É como se ele fosse o desconhecido em sua forma mais pura, uma mistura constante de realidade e imaginação. Por mais que a ciência explique, o fascínio nunca vai embora. E sabe por quê? Porque essas luzes, essas histórias, nos lembram de algo que a gente tenta esquecer, que ainda existem coisas que não conseguimos controlar, entender ou prever. E no fundo, isso é meio assustador e também incrível. Então, da próxima vez que você olhar para o mar, tenta lembrar disso. Por mais que o mundo esteja cada vez mais mapeado, desvendado, ainda tem espaço para assombro. Ainda tem espaço para acreditar no que nossos olhos não conseguem ver e no que nossa razão não consegue explicar. Ghouls, os guardiões dos mortos. No meio do deserto, debaixo daquele calor de rachar e com a lua brilhando solitária lá em cima, os antigos contam histórias que fazem qualquer um arrepiar. Dizem que tem criaturas bizarras, que habitam cemitérios esquecidos e se alimentam dos mortos. Sabe do que tô falando? Os ghouls. Esses bichos são parte das lendas árabes e, vou te falar, não é o tipo de coisa que você gostaria de encontrar à noite, não.
Imagina só, membros todos tortos, como se tivessem sido esmagados e depois montados de novo de qualquer jeito. Os olhos, então, sempre brilhando na escuridão, como se nunca tivessem saciado a fome. E essa fome, meu amigo, não é brincadeira. Eles não estão atrás de pão ou frutas. É de carne humana que eles gostam. Carne que já partiu, que já era, sabe? Só que eles não param por aí. Algumas lendas dizem que os ghouls são ardilosos, daquelas criaturas que sabem brincar com a cabeça da gente. Eles imitam vozes familiares, sussurram o nome de quem você ama, fazem de tudo para te enganar. Um viajante distraído, perdido no silêncio do deserto, é um prato cheio para esses monstros. E tem mais. Alguns relatos falam que os ghouls podem se disfarçar como humanos. Eles se misturam entre as pessoas, fingem ser um de nós, mas na real estão ali só para causar estrago, espalhar caos e corrupção. Agora, pensa comigo. O que realmente assusta nessas histórias? Será só o fato de serem monstros? Ou é porque eles mexem com algo muito mais profundo, algo que a gente tenta evitar o tempo todo? O ghoul não é só um bicho feio e cruel. Ele é um lembrete sombrio de que a morte está sempre por perto, que o ciclo da vida e da morte é inevitável. E isso, cara, dá aquele nó na cabeça. Eles encaram nossa mortalidade de frente, algo que a gente sempre tenta ignorar. Afinal, ninguém quer pensar muito no que vem depois que partimos, né? E é aí que o ghoul faz a gente refletir. Será que o verdadeiro terror não está dentro de nós mesmos? Naquele medo silencioso de que no final somos todos tão vulneráveis quanto os viajantes que eles caçam? Vai saber. Núquelavei, o horror das profundezas. Nas Ilhas Orkney, na Escócia, existe uma lenda que arrepia até os mais corajosos. Disse que, nas noites mais escuras, quando o vento sopra do mar, trazendo o cheiro salgado das ondas, uma figura aterrorizante emerge das águas. Ele é o Núquelavei, um ser metade humano, metade cavalo, que parece ter saído diretamente dos pesadelos mais profundos. O Núquelavei é descrito como um cavalo grotesco, com uma figura humanoide fundida ao seu corpo. Sua pele translúcida revela músculos pulsantes e veias cheias de sangue negro. Seus olhos, sempre em chamas, fixam-se em suas vítimas, enquanto o som de seu galopar é acompanhado por gritos que ecoam como o lamento de almas perdidas. Para os habitantes das ilhas, o Núquelavei era mais do que um mito. Ele era a explicação para doenças, tempestades e destruição nas colheitas. Muitos acreditavam que cruzar seu caminho significava condenação, pois ele trazia uma maldição que devastava tudo por onde passava. O Núquelavei representa o medo do que não podemos ver ou controlar. Ele é o caos da natureza personificado, lembrando-nos de que, por mais que dominemos o mundo ao nosso redor, há forças além da nossa compreensão. Então, se um dia você estiver perto do mar em uma noite de tempestade e ouvir algo galopando ao longe, talvez seja melhor não olhar para trás. O chamado para o desconhecido. As histórias que contei, sejam sobre arpias rasgando os céus, serpentes aladas deslizando sobre as dunas ou luzes enigmáticas dançando no fundo do mar, são muito mais do que simples mitos. Elas refletem quem somos, o que tememos e o que desejamos. No fundo, essas lendas nos lembram de algo essencial, que mesmo cercados por ciência e tecnologia, ainda somos seres fascinados pelo mistério, pelo que não dá para ver, pelo que não conseguimos explicar ou tocar. É isso que nos mantém conectados à nossa essência, que nos faz perguntar, e se? E que nos dá coragem para sonhar. Agora eu quero saber,
Qual dessas histórias mexeu mais com você? Qual delas fez sua imaginação voar ou te trouxe aquele arrepio na espinha? Escreve aí nos comentários e me conta. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tem muita coisa boa te esperando por aqui. Obrigado por ter me acompanhado nessa viagem pelo desconhecido e até a próxima. Vamos juntos explorar as sombras do inexplicável. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e junte-se a nós para mais Odisseias e Mistérios, onde exploramos fatos fascinantes e histórias incríveis. Até a próxima descoberta.